A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar hoje de um tema muito pouco abordado no corpo de Cristo e de suma importância. Então fique comigo aqui nesse vídeo até o final, porque nós vamos falar sobre o alimentar do espírito humano e como podemos ouvir a voz do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz em Romanos 8,16 que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E no verso 14, Paulo diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, os filhos do Senhor devem esperar serem guiados pelo Espírito Santo. Essa é a principal forma de Deus falar conosco, por meio do nosso novo homem, do nosso espírito. O Espírito Santo fala em nosso íntimo, no nosso espírito. Porque também João, na primeira carta, no capítulo 2, ele diz que nós temos a unção do Santo e sabemos tudo. Que santo é esse? É o Senhor Jesus Cristo. Nós temos a unção dele, a vida dele em nosso interior. E por isso ele nos fala, nos revela a respeito de todas as coisas. Porque lá no verso 27 ele vai dizer assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Sabe aquele desafio que nós enfrentamos e precisamos de uma direção específica de Deus para solucionar esse desafio? Então, o Espírito Santo quer nos dar a resposta, o ensinamento que nós precisamos para superar cada provação que nós enfrentamos. Certa vez, antes de me casar, nós precisávamos de um dinheiro para comprarmos o nosso apartamento, para darmos a entrada do nosso apartamento. E eu disse para minha esposa que eu não sabia como conseguir esse dinheiro. Mas uma coisa eu tinha certeza: o carro, o nosso carro, eu não iria vender. Eu havia comprado um carro popular na agência e eu disse no meu coração que eu não venderia esse carro para adquirir o apartamento. Mas eu não sabia de onde eu iria conseguir esse dinheiro. E certa vez eu estava indo para o meu trabalho nesse veículo, ele tinha 2 anos de uso. Então, indo para o trabalho, eu ouvi no meu íntimo o Espírito Santo dizer: venda o carro e você vai ter então o dinheiro para comprar o apartamento. Então, eu anunciei, chamei, falei com um conhecido que anuncia carro e ele então anunciou o veículo. E no segundo dia de anúncio, um pastor se interessou em ver o carro. E naquela mesma noite ele viu o carro e no terceiro dia que eu havia anunciado, o dinheiro já estava na minha conta. E para minha surpresa, eu não sabia quanto eu iria conseguir em quantia com a venda desse veículo, porque ele estava financiado, e eu tive então que quitar o carro e ficar com o restante do dinheiro. E para minha surpresa, o valor que sobrou da quitação do veículo foi exatamente a entrada que eu precisava para financiar o imóvel, porque existe um limite mínimo para o financiamento de entrada.
e o valor do veículo foi exatamente essa quantia que eu precisava. Então o Espírito Santo, ele quer falar conosco. Nós precisamos estar atentos e abertos para essa comunicação em nosso espírito. Eu me lembro que eu estava lendo, eu li muitas vezes sobre esse assunto, ser conduzido pelo Espírito de Deus, e isso me ajudou a crer, a confiar que o Espírito Santo iria me direcionar. Certa vez, Deus também fala comigo muito através de sonhos. O armário da nossa cozinha quebrou, eu não consegui consertar, comuniquei ao marceneiro, que sempre faz serviço para a gente, e combinei com ele num sábado, ele vir aqui em casa para acertar a porta do armário. E na noite de sexta para sábado eu tive um sonho, que alguém dizia para mim que o meu condomínio aqui conserta portas de armários. E eu não sabia que o nosso condomínio prestava ou presta esse serviço. Então, no sonho, alguém disse, no seu condomínio há o serviço de conserto de armários. E eu acordei e liguei para o marceneiro desmarcando com ele, não precisaria dele vir. E ele disse que foi muito bom saber, porque eu estaria economizando um dinheiro e eu realmente não tinha dinheiro assim de sobra para consertar, mas eu tinha que fazer o serviço. E aí eu fui até a administração do nosso condomínio e perguntei se eles prestavam serviço de conserto de porta de armário. E a moça então ali da administração, disse que de fato eles consertavam e já estava incluído esse valor no condomínio, no valor do condomínio. Eu não precisaria pagar nada mais por isso. E o Espírito Santo vem nos conduzindo, a mim, a minha esposa, em muitas áreas, de forma específica, em detalhes, aquilo que nós precisamos. E nós vamos ver aqui que a Bíblia nos dá respaldo para isso. Deus está interessado nas pequenas coisas e nas grandes coisas que nós necessitamos, porque Ele é o nosso Pai. Olha o que diz a palavra. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Esse texto faz parte de um contexto muito conhecido e que é citado muitas vezes pela igreja, quando diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou e nem chegou ao coração do homem, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então Paulo continua dizendo, mas o Espírito de Deus nos revelou essas coisas, porque o Espírito de Deus penetra todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo, ele vai nas profundezas do Pai e do Filho de Cristo e traz para nós a revelação dessas coisas, dos mistérios, do conhecimento de Deus. E também ele vai dizer, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer aquilo que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, o Espírito Santo nos revela aquilo que nos foi dado gratuitamente por Deus. Então, nós dependemos do Espírito de Deus, do Espírito Santo, para nos revelar aquilo que é nosso por meio de Cristo. E nós vamos ver aqui que é através do nosso espírito, do espírito humano, do homem interior, que o Espírito Santo comunica conosco. Porque Paulo vai dizer assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento
o espírito de sabedoria e de revelação. Aqui Paulo está dizendo aos Efésios que ele orava por aquela igreja para que Deus desse a eles o espírito de revelação e de sabedoria. E essa palavra espírito aqui, em todas as versões, está em letra minúscula, porque é o nosso espírito. O Senhor traz a revelação e a sabedoria dele em nosso espírito, por meio do Espírito Santo. Porque também Paulo vai dizer no capítulo 3 aos Efésios, no versículo 16, que nós devemos ser fortalecidos, robustecidos, com poder pelo Espírito Santo em nosso homem interior. Então o Espírito Santo, com o poder dele, ele fortalece o nosso espírito. Por isso, nós temos que aprender essas verdades, conhecer essas verdades, crer nelas e esperar que o nosso Pai estará sempre comunicando ao nosso espírito, ao nosso interior, a vontade dele, as soluções, as respostas que nós precisamos em nosso dia a dia para superarmos os diferentes desafios que surgem, os gigantes que se levantam contra nós. Então nós meditamos na palavra, nós oramos, dedicamos tempo com Deus, e aí o Espírito de Deus vem e fala em nosso interior, revelando as verdades bíblicas para nós, nos fazendo crer nessas verdades. Olha mais o que a palavra vai dizer a respeito desse assunto. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta. Olha bem que o nosso espírito pergunta, ele questiona, ele quer saber de Deus aquilo que nós precisamos saber para caminharmos nos planos dele, nos propósitos dele, para que vençamos os desafios que surgem. O nosso espírito pergunta. E como nós podemos receber essa resposta? Ele disse aqui, o nosso coração medita, a nossa mente, o coração é a mente, precisa meditar na palavra do Senhor, meditar nos propósitos dele, nos planos dele, e aí o Senhor traz a revelação para nós. Porque também Paulo vai dizer assim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então o nosso homem interior, o nosso espírito, ele tem prazer na lei, na palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é vida. Jesus diz assim, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Nós encontramos pelo menos 3 palavras gregas no Novo Testamento que são traduzidas como vida. Uma delas é bios, quando Paulo diz para Timóteo que ele deveria orar, fazer intercessão pelos governantes, pelas autoridades, para que ele tivesse uma vida quieta e sossegada. Aquela palavra ali, vida, é bios, que significa os aspectos éticos e morais, aos relacionamentos que nós estabelecemos aqui neste mundo. Também Jesus se utiliza da palavra psique, que é traduzida como vida, que é a alma, quando ele diz que aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, mas aquele que perder a sua vida, a salvará. Então, vida ali é psique, é mente, é alma. Mas aqui, essa palavra que Jesus se utilizou, quando ele diz que as minhas palavras são espírito e são vida, aqui é zoe, é a vida de Deus. A palavra de Deus é a própria vida dele. E essa vida comunica ao nosso espírito que também é vida,
Porque Paulo, no capítulo 8, verso 10 aos Romanos, diz o seguinte: se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, o espírito ali, a palavra espírito, está em letra minúscula em todas as versões da Bíblia em português. Por quê? Porque é o nosso espírito. O espírito é vida por causa da justiça. A justiça de Cristo no Calvário. A justiça de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo. Então, o nosso espírito é a vida. Vida ali é zoe também, é zoe. O nosso espírito é a própria vida de Deus. Por isso, Paulo também diz aos Gálatas 2:20 que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então a vida que agora vivo na carne, essa vida também é zoe. Então o nosso espírito e a palavra de Deus têm uma perfeita comunhão, porque ambos são a vida do Pai. E por isso nós temos que meditar na palavra, nós temos que dedicar tempo em oração com o Espírito do Senhor para que Ele comunique a vontade dEle ao nosso espírito e o nosso coração, a nossa mente seja iluminada para que possamos compreender a palavra do Senhor. E para isso também é importante nós entendermos que nós devemos guardar o nosso coração. Em Provérbios, no capítulo 4, diz: filho meu, de todas as coisas que se deve guardar, que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele depende a sua vida. Então o coração é a mente. Nós temos que guardar o nosso coração, a nossa mente, para que possamos crer e para que a nossa mente não seja uma barreira para compreendermos e ouvirmos o Espírito Santo falar ao nosso espírito. O Espírito de Deus quer falar profundamente, constantemente ao nosso espírito, ao nosso coração. Mas se o nosso coração não for guardado, se nós enchermos a nossa mente com as coisas desse mundo, com as preocupações, com todo esse conteúdo maligno que a mídia tem produzido, que esses sites de filmes e séries têm produzido, se nós dedicamos muito tempo nos enchendo dessa sujeira do mundo, nós ficamos impedidos de ouvir a voz do Espírito, porque a carne, as paixões da carne lutam, fazem guerra contra a nossa alma, contra a nossa mente, contra o nosso coração. Olha o que Pedro vai dizer a respeito disso. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Então, todo esse conteúdo carnal que o mundo produz e que habitam também, né? Paulo vai dizer no capítulo 7 aos Romanos que a lei do pecado habita em nossos membros. São as paixões carnais. Elas fazem guerra contra a nossa alma, contra a nossa mente, não permitindo que o nosso coração, a nossa mente deseje a vontade de Deus, a palavra dele, os planos dele. Muitas vezes os filhos de Deus ficam desmotivados, sem interesse, cansados, tristes e não têm desejo pela obra do Senhor, não têm prazer nas Escrituras, porque a nossa mente, a nossa alma fica carregada dessas paixões, dessas coisas que o mundo produz e das paixões que habitam
em nossos membros, em nossa carne. Porque Paulo também vai dizer assim no capítulo 7 aos Romanos: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então vejamos que guerreando contra a lei da minha mente, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então, a mente de Paulo estava recebendo uma guerra, estava em guerra com a lei do pecado que habitava nos membros dele, na carne dele. Então, essas paixões carnais, elas tentam impedir a nossa mente de desfrutar, de compreender a vontade do Senhor para nós. Então, o Espírito Santo, ele precisa encontrar no nosso coração essa liberdade para ele falar ao nosso espírito e o nosso espírito, então, revestir a nossa mente da vontade de Deus. Porque aos Efésios, no capítulo 4, Paulo diz que nós devemos ser renovados no espírito da nossa mente. Então, a nossa mente deve ser renovada pelo homem interior. É o homem interior que deve dominar os nossos pensamentos através do Espírito de Deus, do poder do Espírito Santo. Então, dê lugar ao Espírito do Senhor, dedique tempo em meditação, como disse o salmista no Salmo 77. À noite recordo as minhas canções, o meu coração medita, minha mente medita, e o meu espírito pergunta. E é claro, o Espírito Santo de Deus vem e revela a vontade do Pai, os propósitos dele, a palavra dele ao nosso espírito, ao nosso coração. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.